Como a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, pode fazer diferença na nossa vida? Será que basta eu pegar a Bíblia e ler ela do Gênesis ao Apocalipse? Vamos ler alguns versos que falam a respeito disso. João 7,17. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Então Jesus diz que se alguém quiser fazer a vontade de Deus, se submeter a Deus, então conhecerá a respeito da doutrina da Bíblia. Então a primeira coisa é que a pessoa ela tem que querer fazer a vontade de Deus, se submeter à Bíblia Sagrada. Então Deus revelará o significado da doutrina bíblica para essa pessoa, se ela quiser. Lucas 10:26. Então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei? Como interpretas? Aqui um intérprete da lei fez uma pergunta para Jesus: como alcançar a vida eterna? E aí ele diz: como que você interpreta a lei? Ou seja, quando nós aceitarmos a palavra de Deus como a regra de fé da nossa vida, nós temos que estudar a palavra de Deus, orar ao Espírito Santo, que ele nos conduza nas verdades bíblicas para que a gente conheça a doutrina bíblica. E aí sim nós vamos conseguir interpretar as Escrituras. Então nós temos que ler a Bíblia, mas nós temos que saber o que ela significa também. Mateus 24:15, olha o que Jesus disse: quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, entenda. Então aqui os discípulos fazem uma pergunta para Jesus e ele dá a resposta, citando o livro de Daniel na parte que fala da abominação desoladora. E ele diz: quem lê, entenda. Somente através da leitura da Bíblia e do entendimento eles iam entender a resposta que Jesus queria dar para a pergunta deles. Ou seja, nós temos que ler a Bíblia, mas nós temos que entender. Então nós temos que orar ao Espírito Santo, que abra o nosso entendimento, que nos revele as verdades da Bíblia. E aí nós vamos ler a Bíblia e só assim nós vamos ter o entendimento dela. Ou seja, somente a leitura da Bíblia não vale de nada, sem que se entenda o que ela quer nos passar de mensagem, o que ela quer nos ensinar. Lucas 11:28. Mas ele disse: antes, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e a guardam. Ou seja, não adianta a gente só ler a palavra de Deus, só a gente entender o significado da palavra de Deus. Mas nós temos que também que guardar, obedecer a palavra de Deus, para que assim a palavra de Deus faça diferença na nossa vida. Apocalipse 1:3. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem a palavra desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Aqui João diz bem-aventurado, bem é felizes, que vá bem, feliz, aventurado é aventura. Então que tem uma boa aventura com Deus, aquele que lê, porque naquela época as Bíblias eram muito raras, né? Uma única pessoa lia, e os que ouvem as palavras, e várias outras pessoas somente ouviam. Glória a Deus que hoje em dia a gente vai na igreja, uma pessoa lê a Bíblia, mas todas as outras também têm a palavra de Deus na mão, a Bíblia. Mas ele diz, não basta ler, não basta ouvir. Bem-aventurado aqueles que guardam, obedecem às coisas que nela estão escritas. Então, nós temos que ler a Bíblia e entender o significado dela, através da oração e pedindo ao Espírito Santo que nos ensine a sua palavra revelada. Mas aí ele diz que nós temos que também guardar. Aí sim
obedecendo, guardando as coisas escritas na Bíblia, ela vai fazer uma diferença na nossa vida. Amém?